Quem fará companhia diariamente para milhares de famílias adventistas brasileiras em 2016 será o pastor Marcos de Benedicto, que é o autor do devocional Um Olhar para o Céu. Marcos de Benedicto é pastor, jornalista, tem um doutorado em ministério pela Universidade Andrews, nos Estados Unidos, e há 28 anos serve a Casa Publicadora Brasileira. Atualmente, ele exerce a função de redator-chefe na editora, além de editor da Revista Adventista. E é com Marcos, autor do devocional, que a gente conversa agora. Marcos, muito obrigado pela entrevista. E eu queria começar perguntando para você, o que é, afinal, que o leitor, um membro da igreja, pode esperar no ano que vem das meditações diárias? Ele pode esperar um texto que vai levá-lo a ter uma reflexão todas as manhãs ou todas as noites e receber um convite para olhar para o céu, para contemplar a Deus, para ver as janelas de oportunidades que Deus abrirá para ele, e certamente ele será muito inspirado todos os dias ao ler esse devocional. Que estilo que você seguiu? A cada dia um tema, ou você trabalha com eixos temáticos também? Como é que é? Bem, todo bom livro deve ter uma ideia central, principal, que dá um direcionamento para o conteúdo. E eu procuro trabalhar com essa ideia central. Mas, ao mesmo tempo, um devocional, eu creio que ele fica melhor quando ele tem uma diversidade de assuntos, de experiências, de histórias, que convidam o leitor para refletir e que possa alcançar assim, uma audiência diversificada. E por isso eu trabalho assim, com muitas histórias, muitas experiências, e eu creio que isso vai atingir, alcançar um público mais amplo, maior, de todas as idades, em todos os contextos da vida. A própria Bíblia, ela tem essa abordagem. É um conjunto de histórias que formam aí uma tapeçaria de assuntos, e a minha abordagem é essa. É mais na linha de alguns bons devocionais que a Casa Publicadora Brasileira já produziu, como o devocional do pastor Rubens Sheffield, do Dr. Amin Rodor, do pastor José Maria e de outros também. O meu devocional é bastante espiritual nessa linha e não nessa linha histórica do devocional deste ano. Bom, você já escreveu milhares de artigos, reportagens, é autor de livros. Agora eu queria saber o que é que foi diferente nesse processo de produzir uma meditação diária? Cada texto é diferente do outro. Quando é um texto mais acadêmico, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que ler muitas fontes, mas para escrever um texto devocional, você tem que pensar, você tem que orar, você tem que refletir, eventualmente ouvir uma música religiosa, estar em contato com o céu e colocar as suas melhores ideias ali. Então foi um texto diferente daquilo que eu já tinha escrito, é um texto que me deu muito prazer em escrever, muita alegria, muita satisfação, e eu creio que o leitor vai ter estes sentimentos ao ler também estas reflexões. É um material que foi feito, conforme eu disse, com muita oração e com desejo de que o leitor receba um benefício espiritual. E como é que foi o processo de produção dessa obra? Por exemplo, quanto tempo você demorou para concluir as meditações diárias? Bem, escrever um bom devocional toma tempo, porque são 365 ou 366 reflexões, assuntos diferentes, e eu escrevi basicamente à noite, às vezes até de madrugada. Levei cerca de 2 anos para escrever o material. E foi uma experiência fantástica, diferente de tudo aquilo que já escrevi, porque trouxe realmente muita alegria ao preparar esse material. E para a gente finalizar, Marcos, que impacto você espera que esse livro tenha na vida dos leitores? Eu creio que todo adventista, todo cristão, ele deve gastar um tempo, investir um tempo diário para estar em contato com Deus, para olhar, conforme diz o texto devocional, para o céu, porque a vida é cheia de tantas surpresas, cheia de tantos desafios, tantos problemas, dificuldades, e as pessoas vivem aí cheias de angústias, de ansiedade, e por isso é bom gastar um tempo de paz, conversando com Deus, refletindo sobre o desejo de Deus, a vontade de Deus, as possibilidades que Deus tem, os sonhos de Deus para cada um. E a minha mensagem é que
quando surgirem dificuldades, que as pessoas não olhem apenas para as dificuldades, mas olhem para as possibilidades. E certamente ele descobrirá novos horizontes para a sua vida ao ler esse devocional. Eu não estou falando isso apenas porque sou autor, mas eu fui abençoado ao escrever e eu tenho certeza que o leitor será também muito abençoado ao ler esse devocional.